Educação à distância, mudando realidades. Olá, nobre aluno, nobre aluna do curso. Mais uma vez desejo as boas-vindas e como nós já nos conhecemos, já fizemos as nossas apresentações, eu pergunto para você, você está pronto, você está pronta para a nossa jornada de aprendizagem? Eu espero que sim e da mesma forma espero que eu possa contribuir efetivamente para a aprendizagem e real desenvolvimento de cada um dos senhores e das senhoras, ok? Então, sem delongas, vamos aqui partir para a nossa primeira aula. Já sabemos da nossa matéria, empreendedorismo governamental e inovação na gestão pública. Aqui eu vou pular o tópico e já vou direto para a apresentação do professor, que apenas repetindo, Jorge Amorim, tá? Pode me chamar ou se referir ao professor de empreendedorismo como Jorge Amorim. E agora eu vou conversar com você aqui sobre o nosso título, tá? O nosso título é possível fazer mais e melhor com menos? Então, fica aí essa pergunta já como uma forma de instigar, uma forma de direcionar a sua leitura e a construção do seu raciocínio. Antes de passar para o próximo slide, vou dizer para cada um de vocês que essa disciplina de empreendedorismo governamental e inovação é uma disciplina extremamente inter ou transdisciplinar. Ela envolve administração em sua essência, ela envolve muito economia, ela envolve filosofia, sociologia. Então, na realidade, nós estamos aqui, através dessas videoaulas, tentando direcionar, contribuir para que a sua leitura, os seus estudos se tornem mais frutíferos e mais mentalmente organizados, tudo bem? Então agora vamos partir para o próximo slide. Então, senhoras e senhores, pergunta que eu faço para cada um de vocês. Qual o significado e origem do termo empreendedorismo? Então, é muito comum, principalmente nas últimas, pelo menos últimas 2 décadas, nós escutarmos em vários segmentos da sociedade, principalmente na educação, o termo empreendedorismo, né? Então a educação, o governo, a sociedade como um todo está nos incentivando, instigando a aprender, apreender e aplicar o empreendedorismo, certo? Então, dessa maneira, nós vamos aqui começar a construir o nosso conceito de empreendedorismo e lançar um olhar crítico no sentido de não destruir, mas sim analisar criticamente essa palavra, esse termo, a abrangência do significado empreender e empreendedorismo. Próximo slide. Vou ler aqui para vocês e vou comentar. O termo empreendedorismo vem da palavra entrepreneur, que significa aquele que assume riscos e começa algo novo. Sua origem data de 1725. Então, vamos olhar aqui para o professor e eu digo para vocês, isso daqui é uma das definições que nós vamos nos ancorar, nós vamos começar o nosso estudo. Então fica aqui já a outra pergunta para instigar vocês. De que riscos estamos falando, não é? É necessário, de fato, assumir riscos para empreender? E a resposta é sim. Vamos construir, vamos partir do ponto, a nossa reflexão vai partir do ponto que, sim, nós precisamos assumir riscos para que nós empreendamos de fato. Vamos falar sobre esses riscos, vamos aprofundar esses conceitos. Próximo slide. Mais uma vez vou ler para as senhoras e os senhores e vamos comentar. Desde então, o conceito evoluiu muito, né, desde a origem, mas continua sempre apegado, pelo menos no imaginário social, à ideia de inovação, seja na criação de novas empresas e produtos, seja na implementação de novos negócios ou até mesmo nos já existentes. Como sempre, a inovação envolve alguns riscos, não é mesmo?
Então, vejamos aqui, vamos conversar um pouquinho a respeito do que eu acabei de ler. Importante, então, compreendermos que, já remetendo à pergunta que é o nosso tema da unidade, né? É possível empreender? É possível fazer mais com menos? Então, sim, é possível fazer mais com menos, criando novas empresas, como está muito impregnado no imaginário social, ou até mesmo empreendendo em organizações, em empreendimentos já existentes, tá? Então, professor, não é preciso abrir uma nova empresa para você se denominar, para você fazer parte desse grupo de empreendedores? Não, e nós vamos compreender ainda mais isso. Seguindo, próximo slide. Numa das definições mais aceitas, o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente, algo com valor, dedicando tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal, segundo o economista Robert D. Hisrich. Ok? Então, novamente aqui conversando e enfatizando o que acabamos de ler juntos. Então, criar algo diferente. Criar uma empresa diferente, criar uma empresa com inovação, criar uma empresa com diferencial, faz parte de empreender. Criar novos processos dentro de uma empresa já existente, também é empreender. E vocês percebem aqui que o que a nossa literatura traz de maneira enfática, de maneira clara, é que empreender assume riscos, aqui já expandindo um pouco, riscos financeiros, riscos psicológicos e riscos sociais. Financeiro, como vivemos num capitalismo, tudo vai envolver dinheiro, vai envolver riscos de você ganhar e, obviamente, perder dinheiro. Riscos psicológicos. É importante compreendermos que empreender significa, antes de mais nada, assumir um comportamento distinto daquele que está posto no senso comum, distinto daquele que simplesmente procura um emprego como tem sido feito dentro da nossa construção social, onde a gente cresce, se desenvolve, estuda e vai procurar um emprego, o que é natural. Entretanto, o contexto é muito dinâmico, a sociedade é muito dinâmica e nós precisamos encontrar novas formas, novos caminhos. E sociais, também nesse mesmo direcionamento, empreender significa sair um pouco do que a sociedade imprimiu até então, historicamente, recentemente, como padrão de comportamento de trabalho, padrão de comportamento de fazer a sua vida profissional, tá ok? Ainda vamos aprofundar nessa compreensão, tá ok, pessoal? Próximo slide, vamos ler aqui. Num ambiente em que o nível de competição entre as pessoas e organizações está cada vez mais acirrado e, na mesma medida, todos os recursos naturais, tangíveis e intangíveis se tornam mais escassos, empreender e elaborar atividades e processos inovadores aparecem não como a única resposta, mas como um dos esforços mais significativos que o planeta como um todo, as organizações e os indivíduos buscam despender a fim de fazer cada vez mais, lançando mão de cada vez menos recursos, tá ok? Então, conversando aqui com vocês a respeito do que acabamos de ler, o que nós podemos inferir, compreender a respeito do que nós estamos discutindo e principalmente a respeito do último slide lido. A sociedade está mudando, constantemente mudando. A dinâmica social, as necessidades, o contexto mundial, a globalização, enfim, nós temos uma série de fatores que fazem, desde que o mundo é mundo, que a dinâmica social, os valores, os conceitos mudem. Dentre esses estressores, a competição
é um aspecto que tem que ser levado em consideração, certo? Então, veja, as empresas estão cada vez em número, né? Então, em quantidade e qualidade cada vez maior, e as empresas que sobrevivem, as pessoas que sobrevivem nesse ambiente altamente competitivo, são aquelas que compreendem as dinâmicas vigentes e buscam se adequar, buscam se aprimorar, buscam ser mais eficientes, mais eficazes e efetivas. Aliás, essas 3 palavras nós vamos discutir porque precisamos compreender com um pouco mais de profundidade o significado dessas 3 palavras: eficiência, eficácia e efetividade. E além da competição, além da dinâmica social, além das dinâmicas organizacionais que estão sempre em constante mudança, também levamos em consideração os recursos, não é? Os recursos que nós precisamos lançar mão para que as empresas continuem a existir. Então, percebam, o planeta muitas vezes sofre impactos dessa atividade humana de empreender nos mais vários segmentos, e por percebermos que esses impactos estão cada vez mais agressivos, é muito comum hoje em dia que nós falemos sobre empreender de maneira sustentável, de maneira socialmente responsável, né? Então, vou repetir aqui uma frase, né? Então, recursos naturais, tangíveis e intangíveis, se tornam cada vez mais escassos. Voltando aqui então na conversa com vocês. Se tudo está mais escasso, a nossa lógica de funcionamento deve ser: precisamos fazer cada vez mais, lançando mão cada vez de menos recurso, tá? Que vai entrar justamente nesse conceito de eficiência, eficácia, efetividade, tá? E de inovação. Passando para o próximo slide, então, eu tenho aqui com vocês, para vocês, a referência, tá? Eu tenho aqui a referência do que nós falamos. Desejo, agora voltando aqui, desejo a vocês bons estudos. Espero que vocês compreendam uma coisa. Se algum aluno tiver a oportunidade de perguntar assim: professor, qual é a aula mais importante desse curso? Eu responderia indubitavelmente que não existe aula mais importante. Existe a construção de um raciocínio, existe a evolução de uma ideia que vocês vão perceber a cada encontro, a cada aula que nós desenvolvermos aqui, juntos, certo? Então, como eu disse no início, quando falamos de empreendedorismo governamental e inovação no setor público, nós vamos precisar construir um raciocínio que vai ser feito através de muita leitura, que está disponível para você, aluno, para você, aluna, de assistir todos os vídeos que estão sugeridos no roteiro de estudo de vocês, e todos esses encontros aqui na nossa web aula vai servir como uma orientação, um guia, um norte, tá? Para balizar o estudo de vocês. Tá ok? Então, eu espero que esse nosso encontro aqui tenha sido frutífero e que ele já esteja cumprindo o papel de começar a organizar a nossa mente para entendermos essa disciplina que é tão interdisciplinar, diria até transdisciplinar. Tudo bem, pessoal? Então, nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira web aula, nós ficamos por aqui. Foi um prazer, uma satisfação poder compartilhar esses pensamentos, essas reflexões que eu trouxe até aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.